Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, uma manhã ensolarada, mas repleta de tensões invisíveis. Marcus Johnson, o carismático CEO e fundador da rede de lojas MJ Elegance, passeava casualmente pelo novíssimo saguão de sua mais nova loja. Ele vestia um terno sob medida, seu distintivo de CEO orgulhosamente preso ao paletó, e seu celular já vibrava com notificações do dia anterior, clientes satisfeitos, investidores entusiasmados. Mas naquele dia, Marcus descobriria que sucesso e respeito nem sempre eram suficientes para protegê-lo contra o ódio sutil e a discriminação aberta. Assim que entrou Richard Thompson, o gerente da loja, um homem na casa dos 50 anos com um sorriso frio, o encarou com hostilidade imediata. Os olhos de Marcus encontraram os de Richard, e ele percebeu uma mistura de incredulidade e desprezo. Com licença, senhor, mas o senhor tem que sair, não tem permissão para entrar aqui. O tom era seco, áspero, quase cômico em sua rigidez. Marcus, surpreso, respondeu calmamente. Sou o CEO desta loja. Acredito que tenho o direito de... Mas antes que pudesse terminar, Richard fez sinal para que os funcionários o acompanhassem para fora. Os clientes na loja, alguns já fiéis à marca, ficaram boquiabertos. Marcus sentiu vergonha, não por si mesmo, mas pelo lugar que havia construído com o suor do seu rosto. Seu coração batia forte, mas ele permaneceu imóvel, ciente de que estava sendo filmado pelos celulares dos clientes. Os segundos se estenderam como horas. O vídeo dessa expulsão racista logo estaria em todas as redes sociais. Marcus sabia que essa humilhação poderia se tornar um catalisador, ou ele se deixaria esmagar, ou transformaria essa injustiça em uma vitória retumbante. Ele escolheu a segunda opção. Ao mesmo tempo, Richard, sem perceber a onda de choque que acabará de desencadear, voltou para sua mesa com um sorriso satisfeito, convencido de que havia mantido a ordem. Mal sabia ele que seu nome logo desapareceria dos registros da empresa e que o mundo inteiro tomaria partido contra seu comportamento. Assim começou um episódio que iria além da mera humilhação. Era a história de um homem negro, CEO de seu próprio império, despejado de sua loja, que transformaria essa injustiça em um triunfo retumbante de justiça e dignidade. Marcus Johnson não nasceu em berço de ouro. Nascido e criado na zona sul de Chicago, ele cresceu cercado por dificuldades econômicas, ruas barulhentas e sonhos muitas vezes destruídos pela realidade. Desde muito jovem, ele entendeu que a única maneira de mudar seu destino seria trabalhar mais do que qualquer pessoa ao seu redor. Na escola, Marcus se destacava em matemática e administração. Passava as noites lendo livros de negócios e observando empreendedores locais. Aos 18 anos, ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade de Chicago, onde estudou administração e marketing. Após a formatura, trabalhou em diversas empresas de varejo, mas logo percebeu que queria mais, criar algo que levasse seu nome e sua visão. Foi assim que ele fundou a MJ Elegance, uma marca de roupas que combinava qualidade, estilo e preço acessível. O sucesso não veio da noite para o dia. Os primeiros anos foram uma luta diária, encontrar investidores, convencer fornecedores e atrair clientes. Mas Marcus nunca recuou diante dos obstáculos. Seu carisma natural, visão clara e determinação atraíram clientes fiéis e colaboradores talentosos. Alguns anos depois, a MJ Elegance abriu várias lojas em Chicago, cada uma delas personificando sofisticação e profissionalismo. Marcus era respeitado, admirado e, apesar do sucesso, mantinha uma profunda conexão com sua comunidade. Ele regularmente ministrava workshops para jovens empreendedores negros, compartilhando seu conhecimento e experiência para inspirar a próxima geração. Mas apesar desse sucesso retumbante, Marcus sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios. O mundo corporativo, especialmente em bairros ricos, podia ser implacável e, às vezes, marcado pelo racismo. Ele nunca se deixou abalar por esses preconceitos, mas sabia que um dia teria que encarar o ódio de frente. Esse dia, pensou ele, poderia chegar. E esse dia chegaria mais cedo do que ele poderia imaginar, no lugar que ele havia construído com suas próprias mãos, um lugar que se tornaria palco de uma humilhação inaceitável. A nova loja MJ Elegance tinha acabado de abrir em um bairro nobre de Chicago. As vitrines estavam brilhando, os manequins exibiam as últimas criações de Marcus e os clientes chegavam em massa logo na inauguração. Marcus, fiel à sua tradição, decidiu visitar a loja discretamente naquela manhã. Ele queria ver em primeira mão como a equipe operava e garantir que tudo corresse conforme o planejado. Ao entrar, cumprimentou alguns clientes com um sorriso discreto.
mas não esperava que Richard Thompson, o gerente da loja, já o tivesse visto. Richard, um homem na casa dos 50 anos com um olhar frio e desdenhoso, imediatamente sentiu a presença de Marcus. Em sua mente ele viu um estranho tentando limpar as coisas quando Marcus era, na verdade, o CEO. Com licença, senhor. O senhor não pode ficar aqui. Tem que ir embora, ordenou Richard bruscamente, sem sequer levantar a voz. Marcus piscou, incrédulo. Eu sou o CEO da MJ Elegance. Acho que eu deveria ter permissão para... Mas Richard o interrompeu, elevando a voz desta vez. Não estou discutindo. Saiam. Agora. Os clientes se viraram, chocados com a cena. Alguns começaram a filmar com seus celulares. Marcus, calmo apesar da raiva fervendo dentro dele, levantou as mãos para mostrar que não estava procurando briga. Mas Richard, cego por seus preconceitos, fez sinal para 2 funcionários cuidarem dele. Marcus sentiu o coração afundar. Sua própria loja, seu sonho, seu sucesso, estava se tornando um palco de racismo e humilhação. Cada passo que dava em direção à saída parecia mais pesado que o anterior. Os clientes murmuravam entre si, alguns chocados, outros preocupados. Quando estava quase chegando à porta, Marcus se virou para Richard, com a voz calma, mas firme. Você não sabe com quem está lidando, Richard. Isso não acabou. Os funcionários hesitaram e não sabiam o que fazer. Marcus foi finalmente escoltado para fora, enquanto Richard retornou ao balcão com um sorriso satisfeito. Ele achava que havia mantido a ordem, mas mal sabia que suas ações desencadeariam uma tempestade na mídia e o levariam à sua própria ruína. Do lado de fora, Marcus respirou fundo, tentando acalmar a raiva e a frustração que o dominavam. Os transeuntes o encaravam, atônitos. Alguns murmuravam, outros olhavam para os celulares, cativados pela cena que acabavam de filmar. Em poucos minutos, vídeos do despejo racista começaram a circular nas redes sociais. Marcus sabia que precisava manter a calma. Ele não era de reagir impulsivamente. Havia construído seu império com base em paciência, estratégia e inteligência. Mas a dor daquela humilhação pública era real. Sua própria loja, símbolo de seu sucesso e perseverança, havia se tornado um palco de racismo para o mundo inteiro ver. As notificações em seu celular explodiram. Mensagens de apoio, ligações de amigos, comentários indignados. Clientes fiéis expressaram sua indignação, prometendo boicotar a loja enquanto Richard Thompson permanecesse no cargo. O vídeo já havia viralizado, compartilhado por milhares de pessoas, e cada compartilhamento amplificava a indignação coletiva. Marcus tomou uma decisão imediata. Não deixaria essa situação passar despercebida. Contatou sua equipe de comunicação e solicitou a elaboração de um comunicado oficial. Nele denunciou o incidente com calma, mas firmeza, reiterando os valores da MJ Elegance: respeito, igualdade e inclusão. Enquanto isso, Richard Thompson estava sentado atrás do balcão, alheio à onda de choque que acabará de causar. Ele acreditava ter feito a coisa certa, mas Marcus sabia que o mundo não veria essa expulsão como um simples mal-entendido. Cada detalhe do incidente foi documentado, e as imagens não deixaram dúvidas: um CEO negro havia sido humilhado em sua própria loja. E a responsabilidade por essa injustiça recaía inteiramente sobre Richard. A raiva de Marcus se transformou em determinação. Ele sabia que aquele momento de humilhação poderia se tornar um catalisador para uma mudança ainda maior. Em vez de se deixar abater, ele usaria essa provação para mostrar ao mundo que dignidade, justiça e perseverança sempre triunfam sobre o ódio. Assim que entrou em seu escritório, Marcus Johnson trancou a porta e respirou fundo. A cena do despejo continuou se repetindo em sua cabeça, mas ele sabia que precisava agir com inteligência, em vez de raiva. Ele pegou o telefone e ligou imediatamente para a sede da MJ Elegance. A secretária, surpresa com a ligação urgente do próprio CEO, rapidamente transferiu a ligação para o conselho de administração. As vozes dos executivos se sucediam, uma mistura de preocupação e surpresa. Senhoras e senhores, acabei de ser despejado da minha loja por Richard Thompson. Sim, vocês ouviram direito, despejado. Preciso que vocês investiguem esta situação imediatamente. Marcus então enviou os vídeos que já circulavam nas redes sociais. Cada imagem mostrava claramente Richard ordenando que seus funcionários o expulsassem, e o comportamento racista era evidente. Os membros do conselho, chocados, perceberam que o incidente não poderia ficar impune. Ao mesmo tempo, Marcus redigiu uma declaração oficial para a imprensa. Ele sabia que as palavras precisavam ser precisas, impactantes e exatas. Ele denunciou calmamente o comportamento de Richard.
reiterou os valores fundamentais da empresa e afirmou seu total compromisso com o combate ao racismo e à discriminação. Cada frase era ponderada, cada palavra transmitia sua autoridade e dignidade. A equipe de comunicação enviou o comunicado à imprensa para veículos de comunicação locais e nacionais. Em menos de uma hora, a história virou manchete nas redes sociais e nos jornais. Um CEO negro humilhado em sua própria loja, confrontado por um gerente racista. Os comentários se multiplicaram: indignação, apoio a Marcos e pedidos pela demissão imediata de Richard. Marcos, embora ferido, sentiu que a tempestade estava se transformando em uma oportunidade. Não se tratava mais apenas de uma questão de vingança pessoal, mas de uma oportunidade de mostrar ao mundo que a justiça e o respeito podem triunfar sobre o racismo. Ele se preparou para um confronto estratégico, ciente de que cada movimento seria escrutinado por seus funcionários, clientes e pelo público. A batalha estava apenas começando, mas Marcos sabia que tinha vantagem. A verdade e a dignidade estavam do seu lado. Na manhã seguinte, Marcos chegou à sede da MJ Elegance com uma calma determinada. O incidente na loja não era mais apenas uma notícia, havia desencadeado uma reação em cadeia dentro da empresa. Os funcionários, chocados com o comportamento de Richard, começaram a escrever cartas de apoio e a compartilhar suas histórias. Jessica Miller, gerente de vendas de outra loja, enviou um e-mail comovente ao conselho. Sr. Johnson, tenho testemunhado seu comprometimento com seus funcionários e clientes há anos. Richard Thompson não reflete de forma alguma os valores que você personifica. Nós o apoiamos totalmente. Outros funcionários revelaram que Richard o discriminou em diversas ocasiões, mas que ninguém ousara se manifestar antes. Esses depoimentos constituíram um forte argumento contra ele, impossibilitando que o conselho ignorasse o ocorrido. Enquanto isso, Marcos se reuniu com os gerentes da loja afetada. Ele os tranquilizou dizendo que a situação seria corrigida e que sua coragem e lealdade seriam reconhecidas. Seu discurso foi firme e inspirador. Jamais toleraremos que qualquer um de nós seja humilhado pela cor da nossa pele. Devemos permanecer unidos, porque juntos tornamos a MJ Elegance forte. Os clientes também começaram a se mobilizar. Alguns prometeram boicotar a loja se Richard permanecesse no cargo, enquanto outros compartilharam suas próprias experiências de racismo na loja. A pressão social aumentava, e o conselho sentiu que o assunto ameaçava prejudicar seriamente a reputação da empresa. Marcos, observando o crescente apoio ao seu redor, sabia que a situação poderia se transformar em uma vitória moral. A humilhação sofrida se tornaria um catalisador para uma mudança real e duradoura, não apenas para ele, mas para todos os funcionários e clientes que haviam testemunhado ou sofrido discriminação. Assim, o incidente que começou como uma expulsão humilhante gradualmente se transformou em um movimento de solidariedade e justiça, colocando Richard Thompson no centro de uma tempestade da qual ele não sairia ileso. Poucas horas após a divulgação dos vídeos, as redes sociais ficaram agitadas. A hashtag #DuchesForMarcos virou trending topic no Twitter, Instagram e TikTok. Milhares de pessoas compartilharam imagens do despejo, juntamente com mensagens de apoio, indignação e raiva. Celebridades locais e nacionais se posicionaram. A cantora de R&B Alicia Keys compartilhou o vídeo com uma mensagem: humilhar alguém pela cor da pele é inaceitável. Apoio total a Marcos Johnson. #StopRacism. Influenciadores da moda e do varejo incentivaram seus seguidores a boicotar a loja enquanto Richard Thompson permanecesse no cargo. A mídia local e nacional divulgou a história, transformando o incidente isolado em um escândalo nacional. Marcos, em seu escritório, observava a reação do público com uma mistura de alívio e determinação. Cada compartilhamento, cada comentário, cada artigo fortalecia sua posição. Ele sabia que a visibilidade na mídia era uma ferramenta poderosa. Dali em diante, o comportamento de Richard não poderia mais ser ignorado. Clientes fiéis começaram a ligar para a sede, expressando seu apoio a Marcos e sua indignação com Richard. Cartas também chegaram em massa, algumas contendo relatos pessoais de racismo e discriminação, outras elogiando a liderança e a integridade de Marcos. Richard, por sua vez, começava a sentir a pressão. Seu telefone vibrava com mensagens de superiores e funcionários chocados. A confiança que ele antes tinha em sua autoridade estava desaparecendo rapidamente. Suas desculpas e justificativas desajeitadas estavam caindo em ouvidos moucos. Em meio à turbulência, Marcos manteve o foco. Ele sabia que a indignação pública poderia ser canalizada estrategicamente para alcançar a justiça. A tempestade midiática agora era sua aliada.
Cada mensagem, cada vídeo compartilhado por milhares de pessoas, aproximava a queda inevitável de Richard Thompson. Assim, a humilhação sofrida por Marcus tornou-se um fenômeno coletivo. Toda a sociedade observava, julgava e exigia reparação. Marcus sabia que o momento do confronto final se aproximava e, desta vez, ele não estaria mais sozinho. Poucos dias após o incidente, Marcus Johnson decidiu que era a hora de retomar o controle. Acompanhado por seu advogado e 2 membros importantes do conselho, ele foi à loja onde Richard Thompson havia orquestrado seu despejo. O ar estava carregado de tensão, e os clientes que passavam por ali pareciam sentir o peso da história. Richard, atrás do balcão, ergueu os olhos quando Marcus entrou. Uma mistura de surpresa e preocupação cruzou seu rosto. Ele pensou que o assunto se resolveria rapidamente, mas a realidade o alcançou. Marcus avançou calmamente, cada passo medido, cada movimento imbuído de confiança. Richard, precisamos conversar, disse Marcus com a voz firme, mas controlada. Não foi o que você pensa, Richard gaguejou, incapaz de encontrar as palavras. Marcus exibiu os vídeos, depoimentos de funcionários e a enxurrada de mensagens de clientes e celebridades. Observe atentamente. Esse comportamento é inaceitável. Não é apenas um erro de julgamento, é puro racismo. E não ficará impune. Richard tentou se justificar, alegando que Marcus havia interpretado mal a situação, que os funcionários simplesmente seguiram suas instruções. Mas Marcus, impassível, cortava cada desculpa com precisão cirúrgica. Cada ação, cada palavra é registrada. As evidências são claras. Sua atitude vai contra tudo o que a MJ Elegance defende. Os funcionários presentes, que há muito hesitavam em se manifestar, sentiram-se encorajados. Alguns testemunharam diretamente a Richard, relatando o comportamento discriminatório que haviam observado. O gerente encurralado percebeu que sua posição agora era insustentável. Marcus conclui: Richard, seu tempo aqui acabou. Você será dispensado imediatamente. Espero que reflita sobre suas ações, mas saiba que a justiça e a dignidade sempre prevalecem. Richard saiu da loja alguns minutos depois, observado por todos, humilhado e derrotado. Marcus, por sua vez, permaneceu lá dentro por alguns instantes, respirando fundo. Ele acabará de transformar um momento de humilhação pessoal em uma vitória estratégica e moral. A mensagem era clara para todos os funcionários e clientes. A MJ Elegance jamais toleraria discriminação, e aqueles que tentassem impô-la enfrentariam as consequências. Marcus acabará de provar que dignidade e justiça nunca são negociáveis. Na manhã seguinte, o Conselho de Administração da MJ Elegance anunciou oficialmente a demissão de Richard Thompson. A notícia foi publicada simultaneamente no site oficial da empresa, nas redes sociais e enviada por e-mail a todos os funcionários. A declaração foi clara, precisa e firme. Após comportamento inaceitável e discriminatório, Richard Thompson não trabalha mais na MJ Elegance. Pedimos desculpas ao Sr. Marcus Johnson e aos nossos clientes por este incidente e reafirmamos nosso compromisso com a igualdade, o respeito e a diversidade em todas as nossas lojas. Marcus Johnson então tomou a palavra em um vídeo postado nas redes sociais. Ele se dirigiu a clientes, funcionários e ao público de forma direta, calma e autoritária. O que aconteceu jamais deveria acontecer em qualquer empresa, muito menos em um lugar que criei com minhas próprias mãos. Na MJ Elegance, acreditamos que respeito e igualdade são valores fundamentais. Quero que todos saibam que jamais faremos vista grossa à discriminação. A resposta foi rápida. Os funcionários enviaram mensagens de agradecimento e apoio, dizendo que a decisão de Marcus havia restaurado sua confiança e orgulho. Clientes fiéis, assim como muitos recém-chegados, celebraram a coragem e a determinação do CEO. Richard, por sua vez, estava isolado. Seu nome estava gradualmente desaparecendo dos registros e comunicações internas. Seus pedidos de desculpas desajeitados e tardios não eram mais suficientes para reparar o dano. Sua reputação profissional estava comprometida. Marcus, observando a situação, sentiu uma mistura de satisfação e responsabilidade. A vitória não era apenas pessoal. Trazia uma mensagem poderosa para todos aqueles que um dia poderiam enfrentar injustiça e discriminação. Ele havia demonstrado que a dignidade e a justiça podem triunfar, mesmo diante de atos hediondos e humilhantes. Assim, toda a empresa encontrou o equilíbrio novamente, mas desta vez com uma determinação renovada: fazer da MJ Elegance um símbolo de respeito, inclusão e sucesso, onde cada funcionário e cada cliente seja tratado com dignidade. Após a demissão de Richard Thompson, Marcus Johnson não comemorou apenas a vitória,
Ele sabia que o incidente havia deixado cicatrizes, tanto para seus funcionários quanto para a reputação de sua empresa. Por isso, decidiu transformar essa crise em uma oportunidade real de fortalecimento e aprimoramento. Marcos realizou uma reunião geral com todos os funcionários. Ele falou com franqueza e emoção. O que aconteceu é inaceitável, mas podemos aprender com esta experiência. Fortaleceremos nossos valores, aprimoraremos nossos treinamentos e garantiremos que todos os funcionários se sintam respeitados e apoiados. Ele então lançou um programa de formação antidiscriminação para todos os gerentes e diretores, a fim de prevenir qualquer forma de racismo ou assédio na empresa. Foram realizados workshops sobre diversidade e inclusão com palestrantes especialistas e depoimentos de especialistas e clientes. Ao mesmo tempo, Marcos se reuniu individualmente com cada funcionário afetado da loja. Ele os ouviu, coletou suas experiências e pediu sugestões para melhorar o ambiente de trabalho. Os funcionários, tocados por sua escuta sincera, recuperaram a confiança e a motivação. Em termos de marketing, Marcos também transformou o incidente em um símbolo positivo. A campanha Respeito e Excelência foi lançada, destacando a história da MJ Elegance como uma empresa comprometida com o combate à discriminação e a promoção da justiça social. Clientes e a comunidade acolheram com entusiasmo a iniciativa, fortalecendo a reputação da empresa. Algumas semanas depois, a loja onde o incidente ocorreu brilhou novamente, mas desta vez com uma atmosfera reforçada por respeito, união e vigilância coletiva. Marcos, orgulhoso mas humilde, sabia que havia transformado um momento de humilhação em um símbolo de resiliência e liderança iluminada. Essa reconstrução não se resumiu apenas à empresa, ela afetou toda a comunidade em torno da MJ Elegance, enviando uma mensagem clara: diante da injustiça, é possível se reerguer mais forte e criar mudanças positivas duradouras. Poucos meses após o incidente, a MJ Elegance havia se tornado muito mais do que apenas uma rede de lojas. Era um símbolo de justiça, dignidade e resiliência. Marcos Johnson transformou a humilhação sofrida em uma lição para todos aqueles que acreditavam que a discriminação poderia ficar impune. A loja de onde Richard Thompson o havia expulsado agora irradiava uma atmosfera positiva e inclusiva. Os funcionários trabalhavam com orgulho e motivação, alguns até afirmando que o incidente havia fortalecido seu senso de pertencimento à empresa. Os clientes, por sua vez, acorriam à loja, atraídos pela ética e pelo comprometimento de Marcos, muito mais do que pela moda em si. Marcos foi convidado para palestrar em conferências sobre liderança e inclusão no varejo. Aonde quer que fosse, compartilhava sua história com honestidade e coragem, como havia sido humilhado em sua própria loja, mas optou por responder com estratégia e dignidade em vez de raiva. Sua mensagem repercutiu profundamente, inspirando empreendedores, funcionários e jovens líderes a combater a injustiça e defender seus valores. Richard Thompson, agora desconsiderado e desacreditado, tornou-se um exemplo do que acontece quando o racismo e a intolerância são expostos. Sua queda serviu de alerta para aqueles que pensavam que poderiam agir impunemente. Para Marcos, a vitória não foi meramente pessoal ou profissional, representou um triunfo moral, uma prova de que a justiça e a dignidade podem prevalecer diante da injustiça. Ele demonstrou que mesmo nos momentos mais humilhantes, a adversidade pode se transformar em oportunidade, e que coragem e integridade podem inspirar mudanças reais. A MJ Elegance continuou a prosperar, mas agora com uma mensagem clara: cada cliente, cada funcionário e cada membro da comunidade merece respeito e justiça. A história de Marcos Johnson permaneceria gravada como um exemplo brilhante de resiliência, liderança e triunfo moral, provando que a justiça, mais cedo ou mais tarde, sempre prevalece.